Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade de aprendizado. Mandaram-me aqui um recorte de um vídeo do senhor Dr. Rodrigo Silva. E ali, o que eu observei, sem precisar fazer tantas análises e conjecturas, é que parece que o estimado doutor da Igreja Adventista ele não entende o que é a graça de Deus. Na verdade, eu já disse aqui em outros vídeos que os adventistas eles são mais pelagianos do que bíblicos na doutrina da salvação. Eles pendem para o lado da doutrina de Pelágio, ou seja, a salvação ela é adquirida literalmente pelas obras. E não é só uma questão da guarda sabática. Vou passar o vídeo dele aqui. Isso é muito importante a gente observar esse ponto. Porque a salvação, gente, é e sempre será pela graça. Então, neste vídeo eu vou aproveitar para mostrar para você por que eu já disse aqui em outros estudos, o adventismo não leva a pessoa à salvação. Claro, eu já mostrei aqui para vocês, a própria Ellen White morreu na esperança que talvez, quem sabe, ela seria salva. Ellen G. White chega a dizer que um crente não pode falar com fé e convicção que ele é salvo, que seria pecado, que seria arrogância, que seria jactância. Ou seja, os textos bíblicos que mostram que já estamos salvos pela graça de Deus, pela graça do Salvador na cruz, nós não podemos reivindicar para a nossa vida, porque seria, segundo Ellen G. White, uma arrogância, uma vaidade, uma jactância. Então, assista este vídeo porque tá legal e você vai aprender mais uma aí a respeito do Adventismo do sétimo dia e talvez, se você não entendeu ainda bem a doutrina da salvação, você possa agora entender. Gente, rapidamente, antes de eu entrar aqui no vídeo, no assunto do vídeo, eu peço para você, se ainda não se inscreveu, se inscreva lá na plataforma do Apoie-se. Todos os dias 30 de cada mês, às 22 horas aqui no canal, a gente faz sorteio de material apologético e teológico. Neste dia 30 de julho, vamos sortear esta belíssima Bíblia Apologética do ICP, da qual eu e o pastor Paulo Cristiano da Silva tivemos o privilégio de sermos coautores. Então, é um jeito que nós arrumamos de retribuir a gentileza dos nossos patrocinadores. Também, se você não baixou o aplicativo do CACP, baixe. Ele está apto para todas as plataformas de celulares. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e divulgue. Ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos lá então? Vamos ouvir aqui o arqueólogo da Igreja Adventista do sétimo dia falando de salvação. Depois a gente volta para comentar. Vamos lá. Piorar a sua resposta. E se um budista estiver seguindo o budismo até o final, ele tem a chance de ir para o mesmo céu que eu? Pelo modo como eu entendo da Bíblia, vamos colocar o seguinte. Vamos supor que eu, por conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, eu tenho um conhecimento maior da verdade revelada por Deus do que um budista. Vamos supor, é uma suposição. Eu conheço talvez 80% do que Deus revelou, e aquele budista, ou aquele índio que estava aqui antes de Cabral chegar, adorando o sol, Tupã e tudo mais, ele conhecia apenas 2% da verdade revelada por Deus. Mas vamos supor que aquele índio, adorando Tupã, ele foi fiel àqueles 2% da verdade que chegaram para ele. E eu não sou fiel nem a 1/3 da verdade que chegou para mim. Quando Jesus voltar, o índio, com aqueles 2% de verdade, vai ser salvo. E eu, com os meus 80% de verdade, vou para o inferno. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, o cara que já falou que vai ter ateu no céu, só pode falar uma obtusidade dessa. Imagine você, um índio, adorador de Tupã, vai ser salvo. Oh, meu Pai Celestial, tem misericórdia, né? Ai, isso aí é prova que o adventista ele não entende nada de graça.
Efésios 2, a partir do versículo 8 até o versículo 10, deixa claro: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. E ele fala no versículo 10, e por causa desta graça maravilhosa, fomos feituras sua para boas obras. Ou seja, esta graça, esse favor imerecido, salva a minha alma e aí eu produzo frutos de salvação. Mas entenda, é pela graça, pelo favor imerecido. Mas vamos pegar o exemplo aqui dele, porque a Bíblia tem um exemplo interessante. Ele citou aqui de uma pessoa que, tecnicamente, ele começa com o budista e acaba com o índio, né, com o adorador do Tupã. Então vamos imaginar que uma pessoa receba a revelação natural de Deus. O que é a revelação natural de Deus? É que está no Salmo 19 e em Romanos 1 e Romanos 2. Então, é como você olhar para este aparelho meu aqui de cortar, é o estilete. Então, você olhando para esse estilete, você percebe que existe um projetista que fez este aparelho. Então, ao ver e entender que este aparelho foi criado por um projetista, você fica com vontade de conhecer a fábrica, o engenheiro que projetou, quem é que fez esse aparelho. Algo similar se dá com a obra de Deus. É o relógio e o relojoeiro. Você olha para a natureza, você olha para toda essa magnitude que o Eterno fez, que o grande El Shaddai fez, que o grande Yahvé criou. Você olha para isso tudo, você fala: eu quero conhecer este Deus. Então aí você está tendo a revelação natural de Deus. Por isso que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que ele está isento porque ele não recebeu a verdade ou a revelação básica. Não, todo mundo vai e recebe esta revelação. Pode estar no meio do mato, no meio do deserto, no meio de uma grande metrópole, pode estar no meio do budismo, do hinduísmo, do islamismo, da China, da África, não importa. Esta verdade que eu estou falando, esta revelação que estou falando, ela está em todos os lugares. Então vamos supor que essa pessoa olhou e falou: eu quero conhecer este Deus. Porque o Tupã, o adorador do Tupã, pode sentir isso. Que aquele Tupã ali não está de acordo com a criação de todas as coisas. E aí ele pede para conhecer, se há um Deus verdadeiro, ele quer conhecer. Lá no livro de Atos, nós temos um caso de uma pessoa pagã que ela é revelada a Paulo. Paulo tem um sonho de um jovem que diz assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo vai para aquela região da Grécia, da Macedônia, e lá ele prega o evangelho e aquelas pessoas que ele sonhou, aquele menino que ele sonhou, encontra salvação. O que quero dizer com isso? Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Quando o véu do templo se rasgou, essa graça agora está perene em toda a humanidade. Se alguém olhar para o céu pela revelação natural e ela falar: se tem um Deus aí, eu quero conhecê-lo, Deus faz um missionário chegar lá para falar do amor de Cristo na cruz do Calvário, da graça de Jesus. Outro exemplo no livro de Atos. Lembra o oficial de Candace, o eunuco de Candace? Ele estava no meio do caminho e lendo o profeta Isaías e queria entender se aquilo falava de alguém que já teria vindo. Então o Espírito Santo tira Filipe de Samaria, leva até uma estrada deserta, quando aquele homem passa, faz o Filipe se achegar àquele homem na carroça, ali ele prega o evangelho, aquele homem crê, o discipulado ali é pragmático, funcional, ele é batizado, então a graça chega àquele homem. Entendam que não tem essa de 2% ou de 80%. O que existe é: ou você conhece a graça, o favor imerecido, o trabalho de Cristo na cruz, ou você não é salvo. Paulo fala em Romanos capítulo 10, como se salvarão se não há quem pregue? Então a pregação do evangelho é que traz a salvação, o entendimento da pregação, o entendimento da graça, o entendimento desta verdade que estou dizendo é que traz a salvação. Não tem essa de 2% e 80%.
tem o entendimento da graça. Paulo deixa claro, só vai ser salvo se houver quem pregue. Prega o quê? A graça. Então você vai falar da cruz do Calvário, do amor de Deus pela humanidade, que Jesus sofreu por ele, que Jesus derramou sangue, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por ele e é poderoso para salvá-lo, e é poderoso para redimi-lo, para pagar o preço por ele. Então quando a pessoa recebe esta verdade, que não é 2 nem 80, é a verdade inteira, e ele aceita, então ele é salvo. Gente, é isso. Não tem 2%, não tem 80%. Isso é utopia da cabeça desses indivíduos, que não é só o Rodrigo Silva, nem só o adventismo. Isso é uma doutrina quase espírita. Não tem nada a ver com a graça de Jesus. Então, repetindo, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo agora, se olhar para o céu e falar, se tem um Deus aí, eu quero te conhecer, a graça de Deus há de ser revelada para ele. Não 2%, nem 80%, 100% a graça vai ser revelada para ele. Aonde ele estiver, o missionário vai até ele. Um milagre vai acontecer, que esse missionário vai chegar lá e o evangelho será pregado a essa pessoa. Ou seja, não interessa se é uma região evangelizada ou não. A revelação natural está ali. Se a pessoa clamar a Deus, o missionário chega lá. Agora, sem o missionário chegar lá, sem a verdade chegar lá, não tem salvação. Não tem essa de 2%, 80%. Gente, isso aí mostra que os adventistas não entendem nada de salvação. O Rodrigo Silva falou essa, mas o Leandro Quadros, eu me lembro que ele falou do Hitler, acho que ele comparou o Hitler e uma pessoa que roubou uma coisa pequena. Como é que ambos vão sofrer eternamente no inferno? Olha a falta de entendimento. Ninguém vai para o inferno porque matou 6 milhões de pessoas ou vai para o inferno porque roubou uma galinha. Você vai para o inferno porque você nasceu debaixo do pecado, você nasceu condenado e se você não aceitar a graça de Jesus, você está perdido. O que vai mudar nesse inferno é que um vai ter uma graduação ou um grau maior de condenação do que o outro. Ambos queimarão eternamente. Como no céu haverá galardões aos salvos, no inferno terá um tipo de galardão ao inverso. Quem mais foi ruim em tudo vai sofrer com mais intensidade. E quem foi menos ruim, mas não aceitou a Cristo também, vai sofrer com menos intensidades. Mas ambos irão para o inferno e sofrerão eternamente. Por quê? Porque a salvação, ela tem a ver com a obra de Cristo na cruz pela minha vida. Eu não sou salvo pelas obras. Eu não sou salvo porque eu faço A ou B. Eu sou salvo porque creio nessa graça. E tenho essa fé para caminhar com Cristo. Só isso. Por isso eu posso ter certeza. A Bíblia fala que nós podemos ter certeza. A nossa fé é esta, que temos a salvação. É falado no Evangelho de João 5,24 e em 1 João 5,11. A nossa fé já garantiu a nossa salvação. Então isso que o Rodrigo Silva falou é lacração pura, é engodo puro. Isso que o Leandro Quadro falou, tentou justificar para não acreditar na realidade do inferno, é pura lacração fora da realidade bíblica. Então, gente, infelizmente, o adventismo, a doutrina deles não permite que ninguém seja salvo. Não tem essa de 2%, 80%, não há nada na doutrina adventista que pode salvar. Porque eles não sabem o que é graça de Deus. A profetisa deles morreu sem acreditar na sua própria salvação. Isso é adventismo, um engodo do começo ao fim. Que Deus tenha misericórdia dessas almas, tá bom? E desculpa, gente, eu tô aqui para dizer a verdade. Eu não tô aqui para lacrar. Eu não tô aqui para fazer... Eu acabei de chegar de um podcast agora. Eu desci a ripa. Eu falei o que tinha que falar. Meu Deus do céu, eu agora vou ser um profeta de Deus que estou preocupado em lacrar na internet? Se você não está gostando do que eu estou falando, meu amigo, procura o teu caminho. Eu estou aqui para falar a verdade. Não estou aqui para likes, eu estou aqui para dizer a verdade. Assim tem que ser os homens de Deus e a igreja de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.